Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a igreja perseguida. Talvez você já deve conhecer sites como Missões Portas Abertas, que traz uma vasta meditação sobre a realidade dos cristãos espalhados no mundo inteiro. Se você não conhece, eu recomendo você aproveitar a sua navegação pela internet para você dar uma olhadazinha. Talvez você já conheça também a Solidariedade Cristã Mundial, que é um trabalho belíssimo, onde dá amparo a vários crentes espalhados pelo mundo inteiro, ou pessoas que simplesmente proclamam a fé em Jesus, mas que são perseguidos mortalmente. Eu quero pensar nesse contexto porque nós estamos vivendo um tempo diferente. Nesse lado do mundo, claro, ainda hoje existem essas perseguições onde se mata, onde se destrói, onde se fazem barbaridade, covardias as mais selvagens com os cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Tá, isso aí acontece. Na verdade, um dos grupos que é mais perseguido e a raça humana pouco dá atenção são os grupos de cristãos, que são perseguidos por políticos, são perseguidos por outros credos, por outras crenças, são perseguidos por ateus, são perseguidos por tudo enquanto na face da terra e ainda assim, às vezes, não goza da simpatia, da simpatia e da atenção e do cuidado dos direitos humanos dos quais eles acabam sendo desprivilegiados. E quando a gente lê a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 8 a 11, nós temos ali uma igreja que passa ou enfrenta perseguições. Tiago 1,12, a palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado o homem que sofre ou suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Primeira coisa, a vida cristã, ela é cheia de grandes desafios. E nós, os cristãos, se tem uma coisa que nós amamos fazer é superar desafios. Porque temos a palavra de Deus que nos orienta a como nos portar em todas as situações da vida. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer: somente deveis portar-vos ou se comportar conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé evangélica. O combate da fé evangélica é a nossa tarefa, é a nossa missão. E enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos estar fazendo isso. Por isso que há uma necessidade de que cada servo do Senhor Jesus Cristo coloque no seu coração o desejo de batalhar pela fé. Agora você precisa ter mais tempo com a palavra de Deus. Ler teologia é muito bom. Eu já li dezenas de livros de teologia, mas eu recomendo você colocar o livro de teologia do lado e você começar a ler mais ainda as escrituras. Se você passa 1 hora lendo teologia, passe 2, 3 lendo só a Bíblia Sagrada. Se você passa só meia hora lendo teologia, passe 1 hora e meia, 2 lendo a Bíblia Sagrada, para que o teu conhecimento de Deus e o teu temor do Senhor esteja acima do temor dos homens. Quando a gente olha para a igreja em Esmirna, ou a igreja que foi descrita ali, a igreja da Ásia Menor, a igreja que estava em Esmirna, tinha algumas coisas. Primeiro, Jesus olha e ele reconhece as aflições e a pobreza que aquele povo tinha, como eles enfrentavam aflições e como a escassez de recursos levava eles a ter a pecha de que eram pobres. Mas o Senhor os declarava ricos na fé. E aqui é onde tem aquela questão que nós olhamos na Bíblia do amado Gaio. Era um homem que tinha uma boa espiritualidade, que acolhia os santos, que era um exemplo de vida cristã, que tinha um bom testemunho de todos. E o próprio João, pelo Espírito Santo de Deus, dá um bom testemunho acerca do amado Gaio. Mas ele orava pela prosperidade dele, pela saúde, porque duas coisas que ele não tinha era saúde e recursos financeiros. Mas ele orava para que ele prosperasse tanto na sua saúde quanto na questão financeira. E é possível você não ter recursos financeiros e ser um grande servo de Deus, como Lázaro, que servia ao Senhor, estava pedindo comida na porta
porta de um rico, mas era um homem de Deus que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, deixa eu dizer, recursos financeiros não definirão a espiritualidade que você tem. Cargos não vão definir. Eu conheço muita gente na minha denominação que é presidente de associação, gente que é presidente de convenção, gente que é presidente de ordem dos pastores, que não vão entrar no reino dos céus porque não são homens de Deus, são filhos das trevas disfarçados de agentes da luz que estão enganando os santos do Altíssimo, fazendo um trabalho para Satanás. Então entenda que a perseguição ao povo de Deus hoje, você não tem que ter aquela visãozinha míope, sabe? Não, você precisa ter uma visão ainda mais ampla de que agora certos indivíduos se introduziram com dissimulação no nosso meio, homens prescritos para essa condenação, que transformam em libertinagem a graça de Deus a ponto de negar o Senhor que nos resgatou. Então, aquela pessoa que tem uma grande casa, uma casa suntuosa, um carro muito lindo, uma grande conta bancária, isso não quer dizer que essa pessoa tem sequer Deus no coração. O que caracteriza alguém que tem Deus no coração é aquilo que ele faz no dia a dia, que demonstra. Porque Jesus, nosso Senhor, disse que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Aquela igreja, a igreja em Esmirna, ela parecia pobre, de fato era, sofria aflições e de fato tinha, mas o Senhor disse que ela era rica na fé. E é isso que nós precisamos entender quando Deus está falando. A gente vai perceber que a perseguição, ela não é o fim de uma igreja, não é o fim da vida de um crente, mas é um caminho para uma coroa maior. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E Jesus, nosso Senhor, falou que por causa do seu nome nós seríamos perseguidos. E aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. É o que diz a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que ter grande gozo ao passarmos por provações. Porque aquele que for provado receberá, como o texto sagrado que nós acabamos de ler aqui diz, ele receberá a coroa da vida. E meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo ouvinte da palavra de Deus, não se deixe esmurecer diante das acusações, diante das pressões, não se deixe esmurecer diante dos atos de covardia que às vezes são feitos por pessoas que você até pensava que era homem de Deus, que era mulher de Deus. Não se deixe esmurecer por essas coisas, porque o maligno usa tudo isso para esfriar o teu amor, para esfriar a tua fé, para fazer você abandonar a Cristo e o seu reino. Mas eu quero dizer para você que se você for fiel até a morte, como está escrito, o Senhor vai te dar a coroa da vida. E isso nos lembra que as provações elas são temporárias. Mas é bom que você não esqueça que as recompensas que Deus tem nas Escrituras são eternas. E é isso que nós precisamos botar na nossa mente, que não nos sobrevém tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não nos deixará ser tentado além do que podemos suportar. E toda luta, toda tribulação, toda provação, ela é temporária, ela vai passar. Mas Deus é eterno e as suas promessas são eternas, elas jamais se acabarão. Se você permanecer fiel até o fim, porque essa é a mensagem que nós encontramos nas cartas às igrejas no Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, persevere, suporte, aguente. Permaneça firme no Senhor, não se mova nem para a esquerda nem para a direita. E ainda quando seus pés quiserem desviar da rota, é como está escrito na palavra, eis que quando te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ande na palavra de Deus, ande no temor do Senhor, ande com uma vida de comunhão com o Senhor, cultivando a espiritualidade, sendo um homem de Deus, fiel nos dízimos, nas ofertas, bom de se congregar, que não se afaste da casa de Deus, que tem uma vida de oração, que se aparta de tudo nesse mundo, mas não se aparta da leitura contínua, constante, prazerosa da palavra de Deus. Nós precisamos entender o propósito do nosso chamado. Essa é uma das mensagens que eu gosto de falar sempre para a primeira igreja batista do Senhor Jesus, a igreja que pastoreio. Porque há uma necessidade da gente entender que nós somos responsáveis por estar
perseverando todos os dias naquilo que o Senhor disse. Jesus disse para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Mas ele disse para o povo: se vocês permanecerem, vocês têm que permanecer para ser meus discípulos. E hoje nós estamos sofrendo grandes tentações. Tem um que está sofrendo a tentação de deixar de ser discípulo de Jesus para ser discípulo de Calvino. Outro está sofrendo a tentação de deixar de ser discípulo de Jesus para ser discípulo de Armínio. Hoje uns estão começando a deixar de ser discípulo da palavra para ser discípulo de movimento. Seja o movimento pentecostal, seja o movimento tradicional. E estão abandonando Deus e a palavra por causa da briga denominacional. Eu sou da denominação A, da denominação B. E estão se esquecendo de ser zelosos de Deus, zelosos da palavra, zelosos das virtudes que nós encontramos nas Escrituras que o Ruach Kodesh é doce para nós. Então nós estamos, de fato, num ponto de encruzilhada, onde nós precisamos meditar, pensar e repensar naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E quando nós olhamos aqui para as Escrituras Sagradas, o Senhor vai nos lembrar que nós precisamos ser perseverantes, ser fiel. Até quando, pastor? Até a morte. Até que ele venha. Até que ainda haja fôlego de vida em nós. Enquanto houver fôlego de vida, nós precisamos estar permanecendo na palavra de Deus, permanecendo no temor do Senhor. Pois é isso que a palavra de Deus descreve. E é bom que a gente saiba que, segundo Timóteo 3:1, a palavra de Deus nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá grandes aflições, grandes dificuldades, porque homens maus e perversos nós estamos assistindo. E não importa a esfera, seja na esfera política, seja na esfera eclesiástica, seja na esfera jurídica, homens maus e perversos estão assumindo a cabeça e a direção dessas coisas e tornando o mundo um lugar terrível, um local nojento, um local nefasto, onde aquilo que o profeta Isaías descrevia hoje é a realidade que nos cerca. Mas é como diz a palavra: no mundo de trevas nós precisamos resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa como astros no mundo. No meio de uma geração corrompida e perversa, nós precisamos viver como sinceros filhos de Deus, irrepreensíveis. Por isso, eu quero lembrar você, as perseguições do tempo presente, elas só vão servir para uma coisa: para nos ajudar a permanecer mais firme no Senhor, que inclusive é o próximo texto que nós temos aqui para meditar. E eu quero que você lembre numa última questão que eu quero trabalhar com você antes de encerrar a meditação dessa manhã. Nunca somos esquecidos em nosso sofrimento por Deus. As pessoas esquecem, a denominação pode esquecer, as lideranças podem esquecer. Eu já visitando alguns pastores amigos, diz: rapaz, e o presidente da nossa ordem nunca apareceu aqui, eu numa tribulação dessa, numa dificuldade dessa. O presidente da nossa associação, eu passando por tudo isso aqui, cara, não apareceu ninguém aqui, nem da convenção, nem nada, para nos ajudar, para dar uma força. Que é isso? O que está acontecendo, rapaz? A igreja aqui parece que é esquecida, a gente parece que é esquecida. Não, meu irmão, Deus é contigo, o Senhor te ama. Quando todos os outros esquecerem de você, Deus está olhando para você. Como disse Agar: tu és o Deus que me vê. E Deus está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras, porque Ele vê, porque Ele contempla. Então, nunca se sinta esquecido, porque você nunca está esquecido. Deus está olhando para você, Deus contempla a tua vida. E mesmo nas dificuldades, o favor de Deus vai repousar sobre aqueles que permanecerem firmes, sobre aqueles que permanecerem fiéis, sobre aqueles que continuarem buscando continuamente a face do Senhor. Buscai a face do Senhor e vivei. É isso que nós precisamos estar fazendo. Romanos 8:18, a palavra de Deus vai dizer assim: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós não podemos comparar a glória que em nós será revelada baseada nas aflições do tempo presente. Por isso, meu amado irmão em Cristo, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, você é um crente, um evangélico, um discípulo de Jesus, eu quero que você permaneça firme na fé. E se você ainda não é um evangélico, um discípulo de Jesus Cristo, um servo de Deus, um crente, você ainda não confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, eu quero lembrar uma coisa para você.
Quando você começar a vida cristã, entenda, você não terá um mar de rosas. A sua vida não será uma vida sem dificuldades. A única diferença é que quando você entregar a sua vida a Jesus, você vai provar o que eu provo e que centenas de milhares de discípulos de Jesus Cristo espalhados pelo mundo todo provam hoje. Você vai provar a presença do Espírito Santo de Deus, que te assiste e que vai te assistir nas tuas fraquezas. E ele vai te auxiliar, ele vai te guiar de modo digno da vocação que Deus tem para a tua vida. Por isso, é hora para começar a caminhar com Deus. Então, meu irmão, você que já está na batalha, não deixe as lutas dessa vida, nem as filosofias dos homens esfriarem o amor do Senhor no teu coração. Sabe, continue andando com Deus, continue temendo a Deus. A Bíblia Sagrada diz que é para a gente temer a Deus e fazer a sua vontade, porque esse é o dever de todo homem. Um forte abraço para você. Pense, a igreja perseguida, o povo de Deus sofre perseguições, mas nada disso pode se comparar à glória que em nós será revelada, porque as promessas de Deus são eternas. Mas as tribulações dessa vida, elas logo, logo vão passar. Mas você precisa permanecer fiel até o fim e o Senhor te dará a coroa da vida. Um forte abraço. Se essa mensagem está te abençoando, compartilhe com outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, porque nós queremos estar abençoando o máximo de pessoas. Eu já disse que esse projeto ele começou com a ideia que nós temos, ou que eu tenho, de estar apacentando nas redes sociais a primeira igreja batista do Senhor Jesus, a igreja que eu pastoreio. E para isso a gente decidiu estar fazendo essa série de mensagens aqui. E quero fazê-la até que o Senhor venha, tá bom? Forte abraço, em nome de Jesus, Deus abençoe você e a sua linda família para a glória do seu nome.